E o Internacional nessa semana contratou um zagueiro peruano canhoto de 17 anos de idade. No vídeo hoje eu quero te falar um pouco mais sobre essa situação e sobre quem indicou ele para o Inter. Paulo Guerreiro, ex-jogador do Internacional, fez essa indicação e eu quero te contar os detalhes dessa contratação no dia de hoje. Mas além disso, o Inter aqui também fez outras contratações. Contratou também, por exemplo, um atacante que eu quero te falar no vídeo hoje. E além disso, também eu quero te trazer mais informações sobre o treino do Inter desta quarta-feira. O Inter que treinou um pouco mais cedo do que era esperado, ali por volta da 1h45 da tarde. Então, só antes de começar esse vídeo com novas informações, roda a vinheta. Boa tarde, colorados! Começando aqui com novas informações sobre o Internacional. Só antes de começar com esse vídeo, já não esquece, deixa aquele teu gostei, te inscreve no canal, ativa o sininho de notificações, assim sempre que tiver vídeo novo no canal, teu celular vai ser sempre notificado, tá bom? Vamos começar então aqui com as principais informações do Internacional desta quarta-feira. O Inter que se reapresentou no CT Parque Gigante depois do empate por 0-0 contra o Belgrano. A atividade estava marcada para 2h30 da tarde, era uma atividade aberta, tá? Mas o Inter acabou chegando um pouco mais cedo da viagem de Córdoba e aí já aproveitou e deu uma antecipada nesse treino, que como eu já te expliquei no vídeo ontem à noite, era um treino mais regenerativo, né? Um treino pós-jogo para recuperar realmente o físico dos atletas. Tanto que amanhã o Inter não treina, amanhã o Inter fica de folga e se reapresenta na sexta-feira, tá? Esse treino que o Inter fez hoje é realmente para melhorar as questões físicas. E aí eu já quero te trazer algumas notícias boas sobre essa atividade, tá? O Thiago Maia ficou de fora do treino, tá? Ele ainda tá sentindo algumas dores, mas não preocupa, tá? Aí podem ficar tranquilo. Vocês lembram que, por exemplo, no intervalo, né, o Thiago Maia saiu sentindo algumas dores, tirou até a chuteira, né? Podia, por exemplo, a gente tava com a expectativa que daqui a pouco ele nem voltasse pro segundo tempo, mas jogou os 90 minutos bem tranquilo. Hoje no treino não participou, mas não é um cara que preocupa. Arangues e Ener Valencia não participaram da atividade, mas segundo a assessoria do Inter, até o fim dessa semana, então sexta ou sábado, eles já devem começar a treinar com os demais jogadores. O que a gente está projetando daí? Já ter esses dois jogadores para o confronto da quarta-feira contra o Real Tomayapo. Pelo menos essa é a tendência que a gente espera nesse momento, né? Já ter esses dois jogadores à disposição, tanto o Arangues quanto o Ener Valencia. Lucas Alário treinou normalmente no gramado com os demais jogadores que não foram relacionados e também com os demais reservas ou jogadores que atuaram por poucos minutos. Treinou normalmente, vai ser relacionado, pode ser titular também para o jogo da quarta-feira contra a equipe do Real Tomayapo, tá bom? Além disso, outra situação também que eu quero te passar nesse momento, né, aí passando agora para falar sobre outras situações, é para falar sobre contratações. Como a janela de transferências abriu, ela só não abre profissional, mas também abre para a base do Inter, né? E o Inter tá fazendo mais contratações agora com a janela aberta para as categorias de base. O Inter, por exemplo, né, eu vou trazer o primeiro nome que o Inter contratou, um atacante de 15 anos de idade do Concórdia, que foi destaque do campeonato sub-17, da Copa Galo sub-17, também do campeonato catarinense sub-15, né? Ele chega em definitivo, um contrato já de 3 anos e é um jogador, né, o Railan Continho. Esse jogador de 15 anos chega para não integrar a equipe sub-15, já chega para integrar diretamente a equipe sub-17. Tá, então esse cara inclusive chega para ser a reposição do Ricardo Matias, que subiu já para a categoria sub-20. Ricardo Matias era o centroavante do Internacional da sub-17, né, o centroavante que inclusive foi relacionado para o jogo contra o Juventude agora na eliminação. Agora ele subiu para o sub-20 e aí o sub-17 precisava, né, de um novo jogador, contrataram aí o Railan de 15 anos para ser essa reposição, tá? Mas aí o principal contratação, a mais curiosa que a gente viu no Internacional e com até uma certa projeção, se é assim que a gente pode falar, é a contratação de um zagueiro peruano. Na verdade, o Inter ainda não contratou ele, né? Ele tá fazendo um período de testes aqui na morada dos Quero-Queros. Para quem não conhece, o zagueiro é o Brian Córdova, jogador de 17 anos, que estava jogando na equipe do César Varejo, do Peru. E ele estava jogando nos profissionais. É um zagueiro canhoto, tá? Que estava se destacando por lá. E além de ser um jogador já da seleção peruana sub-20, é um jogador que pode assinar já um contrato de empréstimo com o Inter por um ano, né? O Inter já deixou tudo acordado com o César Varejo. Se ele for bem nesses testes, o Inter já faz o empréstimo de um ano gratuito, com a possibilidade de comprar ao final desse empréstimo. E aí vai a curiosidade.
novidade. Sabe quem indicou esse jogador ao Internacional? Paulo Guerreiro, ex-jogador do Inter. O Paulo Guerreiro na temporada passada estava jogando na equipe do César Valerro, né? O César Valerro inclusive jogou a Comebol Sul-Americana, e esse zagueiro, Brian Córdova, estava jogando na equipe principal, inclusive alguns jogos como titular ao lado do Paulo Guerreiro, né? Ele chega inicialmente para integrar a categoria sub-20 do Inter, acho que vai fazer até alguns jogos, alguns treinos no profissional, né? Isso se passar já por esse período de testes, mas acredito que deve passar bem tranquilamente. Um cara com estatura, um canhoto, né? Que é um zagueiro, né? Que hoje, por exemplo, o Inter tem até um zagueiro só canhoto no sub-20, e é necessário, por exemplo, ter mais um, e chega esse cara, né? Por essa indicação do Paulo Guerreiro, para suprir também essas demandas e para ser aí uma contratação tanto mais diferente, né? O Inter que tinha o único jogador agora assim da base do Inter estrangeiro que o Inter tem, né? O Brian Córdova, jogador que já chega com uma boa experiência, né? Jogou Comebol Sul-Americana, tava jogando o campeonato principal do Peru, né? Ao lado, por exemplo, do Paulo Guerreiro, né? Joga também na seleção sub-20 do Peru, e é um cara que chega aí para suprir todas essas demandas, tá? O Inter que vai fazer mais contratações ainda para a categoria de base, não só para a equipe sub-20, mas sub-17, né? Tem outras categorias também que o Inter vem contratando, mas eu não venho falando, né? Sub-10, sub-12, sub-13, sub-15. O Inter vem contratando em todas as categorias, mas as principais da sub-17, sub-20, que já são jogadores com idade profissional, eu vou estar sempre falando aqui para os senhores, tá? Outra situação também que eu quero falar sobre essa janela de transferências aberta: o Inter que a qualquer momento pode iniciar, né, ser procedido a rescisão de contrato sobre Carlos Depena, né? Deu toda a polêmica no dia de ontem sobre o Depena, né? Todo mundo viu, o André Hernan disse que tinha rescindido o contrato, daí o Depena veio a público dizendo que não tinha rescindido, e aí o André Hernan novamente veio a público dizer que o Inter já tinha enviado os documentos para a CBF da rescisão de contrato do Depena e que a qualquer momento isso pode sair. E a partir disso ninguém mais se manifestou sobre essa situação. O fato é, o Depena vai sair do Inter nessa janela. Aí a informação que a gente tem de bastidor, tá? A saída do Gabriel e a saída do Depena vão dar um alívio no Inter de 900 mil por mês. O que a gente consegue saber disso? Que bom, os dois jogadores no mínimo ganham 450 mil, né? Ou algo próximo disso. E faz total sentido, né? O Gabriel andou renovando no fim do ano, o Depena já tinha renovado o contrato na temporada passada, chegou já com salário de 300, 350 mil, assim como o Gabriel. Então uma renovação para 450 era até o que a gente esperava, e o Inter, com a liberação desses dois jogadores, espera, né, ter essa amortização na folha de 900 mil e aí ficar naquele número que o Inter quer, de uma folha de 14 milhões ao mês durante esses 12 meses do ano, tá bom? Então esse foi o vídeo, espero que tenham gostado. Deixa o teu gostei, se inscreve no canal, ativa também aqui o sininho de notificações, que é muito importante, tá? Lembrando, o Inter amanhã não treina, é folga no CT Parque Gigante, como eu já falei pra vocês, e a reapresentação acontece só na sexta-feira, às 9h30 da manhã, e aí o Inter treina durante todo o fim de semana, tá? Não vai ter folga também no domingo ou no sábado, o Inter também treina focado pro jogo da quarta-feira, no dia 10, contra a equipe do Real Tomaiapo, no estádio Beira-Rio, tá bom? Então um grande abraço, valeu, falou e foi!